Renato Cariani está sendo acusado de ter participação no desvio de 12 toneladas de produtos químicos que seriam utilizados por facções criminosas para produção de drogas, especialmente cocaína e crack. Renato Cariani vai ser preso? Ele pode ser preso? Quantos anos ele pode pegar? Esta e outras questões eu vou explicar aqui neste vídeo. E olha só, pessoal, eu vou utilizar como base uma matéria que saiu agora há pouco no Estadão, certo? Ela tem informações importantes e pontos cruciais que a gente precisa debater e trazer aqui. Vamos lá, primeira coisa, Renato Cariani, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, né? Popularmente conhecido também como o rei do YouTube, né? O rei Cariri. Eu, particularmente, acompanho o Cariani desde que ele iniciou no YouTube lá atrás. Confesso que tenho admiração, né, por Renato Cariani, e é uma surpresa, né? Eu acho que é um choque, principalmente para os fãs do Cariani, o nome dele estar envolvido em toda essa operação deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, né? Eu acredito que está sendo um choque, tanto que os amigos do Cariani, né, os influencers, já tem vários vídeos aí defendendo, falando que conhecem ele, que ele é uma pessoa boa, de família e tal, e todo mundo sabe disso. Né? Até hoje, né, até este momento, a reputação do Cariani ela é fantástica, é sensacional, um cara que já ajudou milhares de pessoas no Brasil com os seus vídeos, com as suas informações, com o seu conteúdo. Ele pode, inclusive, ter salvado algumas vidas, né, da obesidade, da depressão e tal. Então, eu acredito que é um choque, né, muito grande o simples fato do nome dele estar ligado a essa operação. E, claro, o nome dele vai estar entrelaçado porque ele é o sócio da empresa, né, que está sendo investigada. Mas ele não é o único. Né, são 16 ao todo, né, que estão sendo investigados. Mas, claro, que todo o peso da operação está caindo em cima dele porque ele é o mais famoso, o mais conhecido. Olha só, pessoal, deixa eu colocar aqui na tela. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui. Devido ao processo legal, certo? Agora está, né, vindo à tona. Né, muitas pessoas ignoram o devido processo legal, né, passam por cima, quando os investigados, né, têm outro perfil, de pretos, pobres, favelados e tal. O pessoal não quer saber de devido processo legal, já quer matar, condenar, seja o que for. Mas agora, com o Cariani, a gente coloca aí à tona o devido processo legal, que tem que ser a regra, né? Ele tem que ser obedecido. Muitas pessoas ficaram assim, teve o pedido de prisão, o MPF foi favorável e a justiça negou. A justiça negou porque ele é branco e rico. Não, pessoal. A justiça negou, né? A justiça, assim, um juiz ou uma juíza negou o pedido de prisão porque aos olhos dessa pessoa que decidiu, deste juiz ou desta juíza, Cariani não oferece hoje riscos para o curso da investigação criminal, certo? Agora, pessoal, é o seguinte, se Cariani, né, começar a tentar destruir provas, ameaçar testemunhas, ou seja, provocar confusão com o objetivo de bagunçar, de atrasar, de esconder o que quer que seja em relação às provas a serem produzidas, nada impede que um novo pedido de prisão seja feito e dessa vez seja aceito. Mas, obviamente, Cariani ele não representa risco neste momento ao curso da investigação. Eu acho que, talvez ali, né, porque o processo vai correr em segredo de justiça e isso é o certo, né, uma investigação desse porte tem que correr em segredo de justiça. Talvez ali eles peguem apenas o passaporte do Cariani, né, para ele não sair do país. Talvez. Mas, sim, está correto. A decisão foi correta de deixar ele responder em liberdade. Ok? Tranquilo? Então, nosso primeiro fundamento aqui, devido processo legal. Todas as etapas vão precisar ser cumpridas, oportunizando Cariani a produzir todas as suas provas defensivas. Ele deve contratar, sim, uma banca especializada, bons advogados, os melhores advogados do Brasil na esfera criminal, certo? Para que ele possa se defender de tudo isso. E tem um ponto crucial que eu vou falar para vocês durante este vídeo, certo? Em relação à questão dele ser preso ou não e da pena que ele pode vir a pegar caso condenado,
Ok? Deixa eu mostrar aqui uma matéria para vocês, do Estadão, que acabou de sair. Para mim, ela está bem completinha, né? Então vamos comentar aqui e entrar em todos os fundamentos dessa investigação da Polícia Federal. Olha só. Terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a operação, certo? Aí tem um nome aqui, né? Que o pessoal estava falando que era Heisenberg. Pelo amor de Deus. Só não misturem as coisas. Não tem nada a ver. Que tem como alvo um grupo suspeito de desviar produtos químicos que podem ter sido usados para a produção de até 19 toneladas de drogas, como crack e cocaína. Deixa eu falar já uma coisa aqui para vocês. Natureza da droga é muito importante lá na dosimetria da pena. Na hora do juiz ou a juíza pesar a mão, certo? Crack e cocaína são drogas pesadas, certo? Não é a mesma coisa aqui da gente estar falando de maconha, de drogas mais leves. Então isso daqui já pesa em uma eventual condenação. Coisa que não aconteceu. Claro, não aconteceu pela justiça, né? Porque pelo tribunal da internet, todo mundo já processou, julgou, condenou sem recurso. Infelizmente, né, as coisas. Se você for acusado de qualquer crime e isso repercutir, já foi. Você não precisa nem de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, certo? Porque a internet já processa, condena e já foi. A reputação do Cariani já foi riscada, já foi manchada, certo? Sem nem ter uma sentença penal condenatória. E possivelmente ele já deve estar perdendo aí contratos, patrocínio, tudo que vem com o estigma da ação penal, né, da persecução penal, que independe de sentença, ok? Vamos lá. Um dos 16 alvos da operação é o influenciador fitness Renato Cariani. Então veja, 16 alvos da operação, mas todo mundo só está falando dele, obviamente porque ele é o mais conhecido. Né? Tem 7,4 milhões de seguidores e tal. Sócio de uma das empresas investigadas, ele afirma ter sido surpreendido com a ofensiva. Cariani disse ainda que, até o início da tarde desta terça, não havia tido acesso ao conteúdo das investigações. Segundo o influenciador, a companhia investigada foi fundada em 1981, é controlada por sua sócia de 71 anos e tal. Ele fala que a empresa é toda legalizada e tal. Olha só, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. A Polícia Federal afirmou ter identificado 60 transações possivelmente fraudulentas feitas pelas empresas investigadas em 6 anos. Cerca de 12 toneladas de insumos, como fenacetina e manitol, teriam sido desviados para células de organizações criminosas com atuação em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nesses estados. Olha só, vamos lá. Quero chamar a atenção aqui uma coisa muito importante, que pode ser uma tese defensiva, e eu acredito que seja, certo, dos advogados que Cariani contratar. A Polícia Federal, hoje, está falando que foram 60 transações fraudulentas. Primeiro ponto. Em que 2 produtos químicos foram desviados para organizações criminosas produzirem drogas, especialmente crack e cocaína. Primeira coisa que tem que restar provado nos autos para que Cariani venha a ser condenado. Primeira coisa. O nexo existente entre o desvio dos produtos químicos e a produção de drogas. Tem que ser provado. Não adianta falar, eu acho que os produtos químicos que foram desviados foram utilizados para a produção de drogas. Em processo penal, não existe esse negócio de eu acho. Ah, existe a probabilidade de 99%. Não. Ou você prova que os produtos químicos foram desviados para a produção de drogas, ou você está perdido. A Polícia Federal, hoje, né, as entrevistas que eu vi, os vídeos que eu vi, todos eles, né, certo? Os interlocutores da PF estão dizendo que eles possuem provas, que isso é um fato. A gente não sabe. Nós não temos acesso aos autos. Vai ser em segredo de justiça. Aí somente a defesa de Cariani, os advogados de Cariani, vão ter acesso, ok? E vão produzir as provas que eles julgarem necessárias. Hipótese. Caso a PF, Ministério Público Federal, eles não consigam reunir provas e comprovar que os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas, você praticamente acaba com toda a esfera criminal.
certo? Cariani não responderia por nada criminalmente. Ah, mas os produtos químicos foram desviados. Tivemos notas e transações fraudulentas. Sem o nexo, a ligação com a produção de drogas, com o tráfico de drogas, a gente só teria a questão fiscal, tributária. Que aí, em uma semaninha, Cariani resolveria, né, bateria lá na porta da Receita, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Quanto é que eu devo? Qual é a multa? Juros e correção monetária, aí X. É esse valor aqui. Então, o Cariani paga e ele fica zerado. Pessoal, no Brasil, ninguém é preso por questões fiscais e tributárias. Porque o objetivo, a nossa política é o criminoso fiscal, tributário, o objetivo é que ele pague com a multa, juros e correção monetárias. Ok? Então, assim, para ele ser condenado criminalmente, é preciso que, extreme de dúvidas, sem dúvidas nenhuma, haja a prova de que os produtos químicos desviados foram utilizados para a produção de drogas. Ok? Tranquilo? Agora, eu trago um outro ponto que é mais importante ainda do que esse primeiro que eu falei. Olha só. Nós sabemos que esse produto que é desviado e essa droga que é introduzida já com batismo, digamos assim, é feita por meio de organizações criminosas, disse o delegado Fabrício Galli, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da PF em São Paulo. Continue comigo. Ele afirmou que as organizações criminosas que teriam adquirido os insumos ainda estão sendo identificadas. Grave isso daí. Uma vez que existem situações diferentes do mercado da droga nos estados que foram alvos da operação. Em São Paulo, por exemplo, o narcotráfico é comandado pelo PCC. Ok? Vou repetir, vou ler novamente. Ele afirmou que as organizações criminosas que teriam adquirido os insumos ainda estão sendo identificadas. Ainda estão sendo identificadas. Então, veja bem. Pela fala dele, as organizações não foram identificadas, já que elas ainda estão sendo identificadas. E aí a gente já começa, sem ter acesso aos autos, né, sem ter lido nada, somente com base na fala dele, questionar as provas que existem em relação a você conseguir comprovar que todos os produtos químicos desviados foram utilizados para a produção e comercialização de drogas. Se você ainda sequer identificou as facções criminosas, como é que você tem certeza absoluta que todos os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas? Claro, isso daí eu deixo para a defesa dos advogados do Renato Cariani, certo? Aqui a gente está falando sem ter acesso ao processo, somente com base nas falas, nos depoimentos, nas entrevistas. Então, veja, não me parece que hoje ele já tem a prova cabal de quem foi que produziu, qual foi a organização que comprou, produziu o quê, comercializou quando, para quem, onde. E veja, se a defesa de Cariani conseguir comprovar de que, olha, não temos provas de que os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas, como eu falei, um abraço. A responsabilidade criminal, ela vai embora, certo? E em relação a estes crimes, né, porque a gente tem aí uma cacetada de coisas que o Cariani e os outros envolvidos, certo? Os outros 15, né, porque com ele são 16 ao todo, não responderiam criminalmente. Seriam absolvidos. Mas a responsabilidade fiscal, tributária, os outros crimes praticados, sim, eles ficariam ali pendentes de acerto do Cariani e dessas pessoas com a Receita Federal, enfim, né, pagamento, né, pura e simplesmente. Mas que, obviamente, é muito mais tranquilo, muito mais suave você responder e resolver essas questões financeiras, fiscais, tributárias, do que essa ação penal, que é pesadíssima. Bom, pessoal, vamos lá. Questão da dosimetria. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes ainda na matéria para a gente finalizar. Ó, deixa eu mostrar isso aqui, né? Porque a PF insiste nisso. A PF afirma que a relação dos desvios com o tráfico de drogas está clara pelo que já foi apurado. O produto investigado foi efetivamente desviado
sim, e efetivamente esses produtos químicos de alguma forma foram usados para adulteração e ampliação da droga, que entrou em circulação em território nacional, disse. Bom, vamos lá. Vou até ler de novo aqui para vocês. Olha só. O produto investigado foi efetivamente desviado e efetivamente esses produtos químicos de alguma forma foram usados para adulteração e ampliação da droga. Quando ele fala isso daqui, ele traz uma insegurança, uma dúvida. Ele revela uma dúvida. Porque ele diz que, de alguma forma, o produto foi usado, certo? Para adulteração ou ampliação das drogas. Ele não explica como. Ah, doutor, mas se está em segredo de justiça, ele não tem que vir aqui a público falar. Cara, eles que deflagraram a operação, eles que estão publicando vídeos da casa do Cariani, dando entrevistas. Se eles estão fazendo isso tudo, o mínimo esperado é que eles já tivessem na ponta da língua como foi feita a adulteração ou a ampliação, certo, dessas drogas com um produto químico. A fala que eu esperava aqui, certo, seria outra. Olha, os produtos químicos eram desviados assim, 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 utilizados dessa forma aqui e comercializados por A, B, C, D e vendidos em tais e tais locais. Ponto. Eu acho que, apesar da Polícia Federal estar dizendo, né, que tem a comprovação, conforme o que já foi apurado, quando ele vem falar, ele não traz uma certeza. Né? É como se não tivesse ainda no processo toda essa prova de que eles dizem existir. E mais uma vez, se eles não conseguirem comprovar até a data da sentença, um abraço. Né? Em relação à esfera criminal, Cariani pode vir a ser absolvido. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa, pessoal, na matéria importante. O delegado reforçou que a quantidade de droga que pode ter sido produzida depende do nível de pureza do produto final. Ou seja, quanto mais eu leio as informações da Polícia Federal, mais me fica parecendo de que eles não têm a certeza se o produto químico foi utilizado para a produção de drogas e de que forma foi utilizado. Né? Me parece aqui que eles estão, olha, poxa, eu acho, né, que foi utilizado assim, assim, assim. Né? Eles não identificaram as facções, eles não sabem como o produto químico foi utilizado para adulterar ou ampliar o crack ou a cocaína. Né? E vem aqui, ó, é sempre o delegado reforçou que a quantidade de droga que pode ter sido produzida depende do nível de pureza, ou seja, eles não têm certeza. Pelo que a gente tem da perícia, os produtos cocaína têm mais ou menos entre 20% a 30% de pureza. Isso daqui é informação técnica, todo mundo sabe, ok? O resto são produtos químicos que aumentam o volume. Ele está basicamente dizendo que a cocaína tem entre 20% a 30% de pureza. Todo mundo já sabe isso, né? Qualquer criminalista, qualquer perito criminal, qualquer estudante, né, que vá a fundo sabe isso daí. E que o resto, né, são produtos químicos. Então, pelo menos neste momento, a Polícia Federal não está trazendo informações técnicas e precisas do que eles apuraram dos produtos químicos da empresa que o Cariani é sócio. Eles não estão aqui falando, olha, eles pegavam o produto químico e misturavam assim, 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 e distribuíam assim, 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 comercializavam assim, assim, assim. Claro, através das facções. Isso daqui está muito genérico, né? Informações bem genéricas. Esses produtos entre esses produtos estão justamente os insumos, como os que teriam sido desviados no esquema, como fenacetina, lidocaína e manitol. Embora considerados lícitos em alguns mercados, eles são comumente usados para aumentar o volume de drogas como a cocaína, e desse modo catapultar o lucro das organizações criminosas. Certo. Cadê o elo de ligação entre os produtos que foram desviados e essa adulteração? Eles não trazem, né? Eles não, por enquanto, não estão fazendo o elo de ligação. Segundo a Polícia Federal, as empresas investigadas movimentaram cerca de 6 milhões em produtos químicos. Mas ainda é difícil estimar por quanto esses insumos foram vendidos em um mercado paralelo e qual foi o tamanho do lucro dos envolvidos.
Como mostrou o Estadão, uma estimativa preliminar apontou que o lucro oferido pelo grupo investigado teria sido de 3,7 milhões de reais. Enquanto o quilo da cocaína pode custar entre 3 mil e 5 mil dólares em países da América Latina. Olha só, pessoal. Mais importante ainda aqui, ó. Segundo a PF, as empresas investigadas movimentaram cerca de 6 milhões em produtos químicos. Mas ainda é difícil estimar por quanto esses insumos foram vendidos em um mercado paralelo e qual foi o tamanho do lucro. Isso daqui já era para estar na ponta da língua da Polícia Federal. Como que vocês não sabem? Claro que vai ter ação penal, provas podem ser produzidas, certo? A PF não deflagraria uma operação dessa sem o mínimo necessário, mas o que eu estou falando aqui é que me parece que eles ainda não conseguiram estabelecer um nexo entre o desvio dos produtos e a efetiva adulteração e produção de drogas. Ainda não tem um nexo. O que eles estão falando são coisas genéricas que podem ou não ter acontecido. Ok? Isso é muito importante. É porque a internet já condenou Cariani. Certo? A justiça ainda não condenou. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei como um estagiário de um juiz criminal federal durante um ano e auxiliei, né, em diversas produções de sentenças, certo? Ali depois que eu comecei a pegar o jeito, o juiz pegou confiança, eu fazia a sentença toda, obviamente passava por uma revisão, se tivesse tudo certo, a sentença era publicada. Foram centenas, né, de sentenças que eu ajudei a produzir, centenas de audiências que eu acompanhei e trabalhei ali diariamente numa vara federal criminal. Em algumas operações semelhantes a esta daqui, todos os indícios levavam a crer uma coisa, mas no final vinha a sentença absolutória, certo? Ação penal não é brincadeira. Ação penal não se faz com base em eu acho. Não estou aqui defendendo Renato Cariani. Longe disso. Mas estou aqui analisando o que de concreto temos até agora. Até porque no curso da ação penal, com a produção de provas, certo? Inclusive pelo Renato Cariani, pode ser que fique ali comprovado mesmo que, infelizmente, ele participava desse esquema, a empresa dele, ele sabia dos desvios, sabia qual era a finalidade da utilização dos produtos químicos que a empresa dele vendia, certo? E pode vir a ser condenado. E aí sim, meus amigos, vamos falar de pena agora. Cara, olha só. Já vou falar aqui que somadas as penas podem chegar a mais de 40, 50 anos, sabia? Claro que no Brasil, ninguém pode ficar legalmente, né, preso por mais do que 30 anos. É o limite. E como Cariani é réu primário, bons antecedentes, é uma pessoa que, quando você vai olhar o trabalho dele na internet, já fez o bem para um número enorme de pessoas, tudo isso conta na hora de você pesar a pena, na dosimetria da pena que um juiz, uma juíza vai fazer, certo? Estou falando aqui hipoteticamente, não estou dizendo que Cariani vai ser condenado, certo? Mas o somatório aqui, que envolve muitas coisas, né? Lembrando, pessoal, muito importante, uma informação aqui técnica. O juiz, no momento da sentença, ele não está vinculado ao que Polícia Federal e Ministério Público Federal colocaram, certo? Ele vai analisar todos os fatos e aí ele vai dar uma sentença com base no que realmente aconteceu, não no plano teórico. Então, a acusação pode trazer diversas coisas e lá no final, certo? Analisando o processo, cotejando todas as provas, o juiz vai decidir com base no fundamento, certo? Na decisão motivada, certo? Sempre uma fundamentação com uma motivação lastreada na prova dos autos. Ok? Tranquilo? Percebi agora que o botão da minha camisa está querendo cair. Mas, voltando. As penas somadas podem chegar a mais de 40, 50 anos aí, certo? Agora, obviamente, se Cariani for condenado, ele não vai ficar 30 anos preso. Ah, é porque ele é rico e branco?
Não, pessoal. Por quê? E aí, vamos lá. Olha só. Confissão espontânea. O que é confissão espontânea? É quando o acusado admite. Desde o início, ele não procura negar os fatos, dizer que não foi ele, que não fez e tal, que não sabia. Quando ele admite, olha, aconteceu isso, isso e isso, e é isso aí, né? É verdade. A confissão espontânea é um fator que, no momento do juiz assinar ali a sentença, colocar a dosimetria, né, promover a dosimetria da pena, ele leva em consideração a confissão espontânea e reduz a pena, certo? É um dos fatores que sempre vai reduzir a pena. Então, se for uma estratégia do Cariani, da defesa, promover a confissão espontânea desde o início, ele vai ter ali uma redução da pena. E partindo agora para cumprimento da pena, nós vamos ter ali, pessoal, bom comportamento, prestação de serviços, fatores, dias trabalhados. Tudo isso reduz a pena, certo? E ele pode sair muito antes. Não estou dizendo que Cariani vai ser condenado, pelo amor de Deus. Estou falando aqui do que pode acontecer no caso de uma condenação. Para que depois também as pessoas não fiquem desacreditando a justiça. Ah, a justiça condena ali e tal, e depois volta atrás porque ele é rico e tem dinheiro. Não é assim que o processo penal funciona, certo? Existem regras que, desde que seguidas, podem sim reduzir a pena de quem é condenado em regime fechado. E aí você pode ter a progressão, né, para o semiaberto, depois para o aberto. É assim que a banda toca, certo? Mas temos que ter sempre a exata noção de que o devido processo legal precisa ser seguido e respeitado, oportunizando toda a produção de prova defensiva, certo? Não podemos condenar pessoas antes de que a justiça siga todas as etapas e todos os passos. Isso é ridículo, isso não deve ser feito com ninguém, independente da cor da pele, do dinheiro, da religião, independente de qualquer coisa. O devido processo legal deveria ser seguido para todas as pessoas, certo? Mas infelizmente nós sabemos que não é. Bom, pessoal, é isso, né, que eu tinha para falar sobre esse caso do Renato Cariani. Eu, particularmente, qual é a minha torcida? A minha torcida é que, de alguma forma, o Renato Cariani não estivesse envolvido nisso. Minha torcida, claro, eu vou torcer pela manutenção da honra, sabe, da ética, da seriedade de uma pessoa, de um cidadão comum. Apesar de ser famoso, empresário multimilionário, pessoal só de YouTube. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui só rapidinho. Quanto que o Cariani ele ganha de YouTube, mais ou menos, por ano, para vocês terem uma ideia. E compararem com os valores ali que a Polícia Federal trouxe, né, de lucro, com essa questão dos desvios dos produtos químicos. Você vê que, poxa, eu torço muito para que ele não estivesse envolvido, né? Porque eu acho muito difícil. Sinceramente, pessoal, eu acho muito difícil. Olha só. Eu acho muito difícil você ser sócio de uma empresa há tanto tempo e você não ter conhecimento. Eu acho que é impossível você não saber, né, que 12 toneladas do seu produto químico foram desviados, né, e você não saber. Cariani não seria Renato Cariani, um empresário bem-sucedido, se ele deixasse isso acontecer bem debaixo do nariz dele. Né? Ele não chegaria aonde ele chegou, aonde ele está, se ele tivesse esse tipo de negligência. Certo? Eu torço muito, na verdade, para que este produto desviado ele não tenha sido utilizado para a produção de drogas. Melhor dizendo, né? Porque crack e cocaína são drogas pesadíssimas e que destroem vidas. Sabe, pessoal? Que causam, assim, danos sociais muito fortes.
certo? Muitas pessoas querem ver a condenação do Renato Cariani não por causa da questão das drogas, dos desvios, mas simplesmente por ele ser um cara bem sucedido e ter dinheiro. Certo? As pessoas querem ver, as pessoas desejam ver um cara que tem muito dinheiro, muito bem sucedido, preso atrás das grades. Muito mais até do que a questão das drogas. As pessoas não estão, às vezes, não estão nem olhando, né, o desvio para a produção de drogas. Né? Elas estão olhando ali, não, eu quero ver Renato Cariani preso atrás das grades, porque ele é rico, né, ele é um cara bonito, tal, bem sucedido, é um cara que se apresenta como muito família. Né? Então as pessoas, às vezes, né, os haters, têm a necessidade de ver ali atrás das grades uma figura dessa. Né? E para mim o que pesa é a questão das drogas. Né? Porque se ele for condenado, né, se restar provado tudo isso, vai ser uma decepção muito grande, né, e uma hipocrisia muito grande. Isso que pesa para mim. Mas enfim. Olha só, pessoal. Isso daqui é um site que ele mostra mais ou menos a estimativa de quanto um canal no YouTube ganha por mês e por ano. Isso aqui é uma estimativa, certo? Entre 12 mil dólares e 190 mil dólares por mês. E entre 142 mil dólares e 2,3 milhões de dólares por ano. Certo? Isso daqui é uma estimativa. Vamos colocar ali um meio termo. Né? Ao invés da gente utilizar o mínimo ou utilizar o máximo, vamos colocar ali 150 mil dólares por mês, que o Cariani ganhe com o YouTube. Tá? Bem razoável. 150 mil dólares por mês, isso daí dá mais ou menos 750 mil reais por mês, só com o YouTube. Em um ano, Rei Cariri pode ganhar ali, né, um meio termo, 9 milhões de reais somente com o YouTube. E vocês viram que na matéria, eles falaram, né, que o lucro estimado com o desvio dos produtos químicos, que a movimentação teria sido de 6 milhões de reais. Ou seja, por ano, somente com o YouTube, Cariani ganha mais do que isso, né? 3 milhões de reais a mais. Né? Fora que ele é sócio da Suplay, ele fez agora o projeto com o dono da Smart Fit, ele tem os cursos dele, ele tem tanta coisa, né, que os lucros, né, que ele ganha com todas as empresas e os negócios dele superam em muito essa negociação. É por isso que a minha torcida é realmente que no final ali da investigação, cara, apesar da comprovação do desvio dos produtos químicos, que não tenham sido utilizados para a produção de drogas. Sabe? Porque não faz sentido, cara. Mas, pessoal, vocês estão vendo aqui este livro que está aqui atrás, né? Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Interrogação. E se ficar comprovado que o Cariani sabia disso tudo, né, e que os produtos químicos foram utilizados para a produção de drogas, uma pessoa muito inteligente pode ter cometido um erro muito idiota e que pode custar tudo que ele construiu até hoje. Reputação, pessoal, e ele construiu tudo no nome dele, né? Renato Cariani. A marca dele é Renato Cariani. Ele levou aí quantos e quantos anos para construir a reputação. Mas um erro, um único erro, pode colocar tudo por água abaixo. Né? E você, qual a sua torcida? O que você espera? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Fui!